beleza? Vamos aqui para mais uma aula de física, tá? Novamente, aluno do oitavo, do nono ano também podem assistir essa aula tranquilamente, tá bom? Ei, tio Caio, o que nós vamos estudar hoje em física? Pessoal, lembrando que nós já terminamos o conceito aqui de velocidade escalar, né? Velocidade escalar média. Então, o que acontece? Primeiramente, eu vou começar de novo a me situar em qual física eu estou, né? Se você colocar a física 1, 2 e 3, está na física 1. Caio, o que nós chamamos de física 1? Conceitos que envolvem movimento. Então, a base da mecânica, tá? É movimento dos objetos, movimento de força. Também energia, um pouquinho lá pelo final. Só que, Caio, vamos nortear aqui o nosso estudo. Caio, primeiramente, eu deveria ter visto lá no 7º ano aquelas tabelas, aquelas unidades de medida. Então, para que o cara consiga ter um entendimento de física mais aprimorado, é bom que ele esteja sempre revisando os conceitos que envolvem o quê? As unidades de medida, tá? Unidade de tempo, unidade de massa, unidade de comprimento, e assim vai, unidade de volume. Por quê? Porque quando eu chego lá na física, lá no 8º ano, eu vou aprender esses caras aí, tá? Só que, beleza, depois eu posso passar uma aula de revisão desses conceitos, tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui. Beleza. Cara, então vejamos, vamos ver. Quer dizer que velocidade escalar média eu já terminei. Eu sei como é o formato de uma equação. Depois que eu sair daquela formazinha de velocidade média, aquela expressão matemática, eu começo a analisar o quê? Fenômenos que envolvem a lei horária da posição. Então vejamos, ó, o que eu estou fazendo aqui? Primeiramente, movimento. Deixa eu não. Vamos caracterizar o nosso movimento. Claro, eu estou num movimento retilíneo uniforme. Então, o que esse movimento tem para me aprender? Velocidade constante. Só que, Caio, se você ficasse apenas utilizando aquela forma de velocidade escalar média, que dá para utilizar, fica algo muito limitado, tá? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem fazer para chegar no que nós chamamos de quê? De lei horária de quê? Da posição. Então, cara, o que é que tu está falando? Lembra que nós vimos sobre velocidade escalar média? Vi, cara. Velocidade média ela é igual a quê? A variação de posição ou uma variação de quê? De tempo. Então, lembrando, essa fórmula aqui, forma de quê? De velocidade escalar média. Que a partir dela você chega em quê? Na lei horária da posição. Pessoal, eu posso considerar que esse cara está sobre 1? Posso, porque toda vez que eu dividir por 1 vai ser o quê? Vai ser ele mesmo. Só que, espera aí, só um pouquinho, tá? Essa posição final eu vou expandir. Como assim, cara? Toda vez que eu falo em ΔS, eu falo em quê? Espaço final menos espaço inicial. Toda vez que eu falo em variação, eu falo em quê? TF menos TI. Só que o tempo eu não vou abrir. Já que muitas vezes o tempo inicial ele é considerado zero, né? Do jeito que eu estou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em média e extrema razão. ΔS vezes 1 dá o próprio ΔS. Velocidade vezes tempo da velocidade que multiplica ΔT. Só que o que significa ΔS? É espaço final menos espaço inicial. Então, espaço final menos espaço inicial é velocidade que multiplica tempo. Eu vou pegar o espaço inicial e colocar para as igualdades. Ele vai inverter o quê? O seu sinal negativo vai ficar positivo. Então, o espaço final é igual a quê? A espaço inicial mais velocidade vezes variação de tempo. Pronto. Jovens, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Essa expressão matemática aqui, essa formulazinha matemática, ela é chamada de quê? De lei horária da posição. Caio, organize para nós. Organize sim. Vamos organizar nosso pensamento aqui. Vamos organizar. Caio, então a nossa ideia aqui é o quê? É a lei horária
precisar de um tempo para determinar onde o objeto vai chegar, de onde é que ele sai, e essa velocidade aqui é um valor aqui, constante. Então, tranquilo, né? Feita a demonstraçãozinha dessa forma aqui, né, eu tenho que saber, eu tenho que sempre estar atento a qual tipo de movimento eu estou sendo utilizado, tá? Caio, mas primeiramente, como é que se dá o nome para essa expressão matemática aqui? O que ela me faz calcular? Como é que vai estar lá na literatura? Gente, vocês acabaram de ver, que nós acabamos de chegar juntos, no que eu chamo de quê? Lei horária da posição. Como é? SF, SI mais V vezes T. Cara, o que ela me possibilita determinar? Eu posso calcular a posição final, eu posso também calcular a posição inicial, velocidade, eu também posso calcular, dependendo das condições, e também posso calcular o tempo. Ou seja, quando eu falo em lei horária da posição, horário é porque ela está utilizando aqui o tempo como ferramenta de variável, tá? O cara que fica variando aqui sempre para determinadas posições é o quê? É o meu tempo. Posição, constante. Velocidade, constante e tempo. Um valor variável. Função horária da posição, né? O cara que é variável aqui é quem? É o tempo. Caio, explique para nós, escreve para nós o significado de cada termo que você falando aqui. Na hora. Então o que acontece? Esse carinha aqui vai chamar de quê? De posição, o quê? Final. Então, toda vez que eu falo em SF, eu estou me referindo ao quê? A posição final do objeto. Caio, agora eu estou falando em quem? Eu estou falando em SI. Eu estou melhorar aqui. Quando eu falo em SF, posição final. Caio, quando eu falo em SI, jovens, quando eu falo em SI, eu falo em quê? Em posição inicial. Aí já é velho, né? Velocidade significa o quê? V vem de quê? Vem de velocidade. E T vem de quê? De tempo. Eis o significado de cada termo nessa formulazinha. Tranquilo? Então, quando eu estou no movimento retilíneo uniforme, tá? Se caso eu queira calcular a posição final do objeto, sabendo o quê? A posição inicial, sabendo a velocidade, sabendo o quê? Sabendo o tempo. Essa fórmula aqui é de grande utilidade quando você pega problemas que você tem veículos que você quer determinar o tempo que eles vão quê? Se encontrar. Vamos chegar nesse nível aí. Calma. Só que no momento, o momento é que nós entendamos como é que se prova essa lei, né, essa lei horária, o significado de cada termo e alguns exemplos. Vejamos aqui. Beber água aqui. Então, exemplo, cara, eu sei que tu é um pouquinho ruim, eu sei que tu é mal. Onde é que você quer chegar? Quero chegar nesse aqui. Se eu escrever para vocês isso aqui, se eu escrevo SF é igual a 20 mais 7T, eu vou fazer assim. Determine quem é a posição inicial e a velocidade desse objeto. Que objeto? Esse objeto aqui, eu tenho um objeto que está em alguma coisa e alguma coisa em um certo tempo. É o quê? O que é essa alguma coisa? Eu tenho um objeto que eu vou calcular a posição final, eu sabendo que a sua posição inicial é o quê? É o 20, velocidade 7 e o T é variável. Cara, mas como é que tu sabe que esse 20 é a posição inicial? Basta você comparar. Ah, quer dizer que se eu colocar aqui, ó, se eu comparar essas formazinhas aqui, eu estou vendo que esse cara aqui é um movimento
inicial desse objeto é 20. 20 o quê? Metros. Sistema Internacional, SI. Caio, eu não consegui encontrar a velocidade. Só que eu me lembro que tu falou que a velocidade sempre acompanha o tempo. E quem que está acompanhando o tempo aqui? O 7. Então velocidade 7 metros por segundo. Cara, quer dizer que é só isso? Calma. Até o momento, sim. Até o momento, eu provei como é que se deve chegar à lei horária. Eu sei o significado de cada termo e eu sei identificar cada termozinho quando eu coloco o quê? Valores numéricos. Esse é o objetivo. Reconhecer a lei horária da posição. Tranquilo? Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Exemplo 2 para finalizar. SF é igual a 2 mais 10t. Quem é a posição inicial? Caio, eu já estou esperto. Eu sei que o termo que está só depois da igualdade representa o quê? O meu SI, que é quem nesse caso? 2 o quê? 2 metros. E quem é a velocidade? É o termo que sempre acompanha P. Quem é? 10. Logo, a velocidade é de quê? De 10 metros por segundo, pois eu estou aqui no SI. Deu para entender? Primeiro momento, é só isso, que nós tenhamos um conhecimento de uma outra forma matemática, de uma expressão matemática que me possibilite analisar o movimento retilíneo e uniforme, que é o quê? A equação da posição, que nada mais é a forma de velocidade de outra maneira de ser vista, tá bom? Então a aula de física é só isso, tá? Até a próxima, valeu! Fala galera, boa noite, aqui é o professor Caio Avelino. Essa videoaula aqui é destinada para o pessoal do nono ano, tá? Que é só para a gente se entreter um pouquinho e não perder a prática em resolver algumas questões de Física 2, né? Antes da pandemia, nós estávamos lidando com a ideia das escalas termométricas, quase abordando a questão de fluxo de calor, que vocês sabem, né? A gente lida com duas físicas ao mesmo tempo, né? Física 1 e Física 2, para não perder o costume. Pessoal, aqui na Física 2, tendo como barra de estudo a área, a termologia, né? Que é o estudo de calor e temperatura, eu vou lidar com algo bem interessante, né? Algo bastante aplicado nas engenharias, que é a dilatação linear do sólido, tá? Essa palavra aqui, linear, é a palavra central aqui, onde quando o cara fala em linear, ele está falando de uma expansão em apenas uma única direção. Então vejamos, ó, quando eu falo em dilatação linear do sólido, eu estou falando em uma expansão que é causada em um certo material, tá? Na verdade, aqui eu vou colocar sólido aqui, pelo estado físico da matéria, mas muitas vezes o que nós vamos muito abordar aqui são os tipos de metais, tá? Seja aço, seja ferro, seja cobre. Claro que outros materiais também têm a dilatação, tá? Mas a grande maioria do que é aplicado lá na engenharia civil é a dilatação linear, volumétrica e a espacial. Espacial é um caso mais complexo, mas também dá para se entender. Então, sem mais delongas, quando eu falo em dilatação linear do sólido, tá? Eu estou falando o seguinte, ó, vamos pegar esse caso aqui, ó. Imagine só você com um pedaço de ferro, sei lá, um pedaço de um certo material, ficou um pouquinho torto, mas vai dar certo. Agora imagina esse material aqui, né? Esse tamanho dele aqui, eu vou chamar de que de comprimento inicial, que eu vou chamar de LO ou LI, da maneira que você entender dá certo, tá? Ei, Kai, agora vejamos, ó, quando você pega esse esquema aqui, esse material, e quando você começa a aumentar, a elevar a temperatura, consequentemente eu altero o nível de calor do meio do sistema. E o que acontece com esse cara aqui? Ele vai expandir de tamanho, ele vai ter uma dilatação, ele vai ter uma expansão. E essa expansão aqui é que preocupa muitos engenheiros, porque vamos supor, se isso aqui for um trilho de ferro, né? Vamos supor que aqui, ó, botei um trilho de ferro aqui
e coloco outro trilho aqui de ferro aqui também. Vamos supor que isso aconteça. E aí, o espaçamento entre eles tem que estar adequado, né? Tem que estar adequado ao que? A variação de dilatação que esse material pode sofrer. Porque, exemplo, no Nordeste a temperatura é bem elevada, então é um pouquinho diferente, tá? Dos estados do Ceará ou das outras regiões do Brasil. Então vamos supor que a temperatura média aqui no Nordeste é de 38 graus Celsius. Então o cara também tem que levar em consideração isso, tá? E o que acontece na dilatação? Na dilatação linear, eu expando em apenas uma única direção, tá? E o que é que eu vou levar em consideração, Caio, para fazer esse cálculo? Bom, toda vez que eu quero calcular uma dilatação, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar o quanto aquele cara o que variou. Então, a variação de dilatação linear, ela é igual aqui ao comprimento inicial, que multiplica uma constante de dilatação, que multiplica uma variação de temperatura, delta θ. Eu estou botando o θ aqui, pessoal, porque lá na cinemática, o cara costuma usar, ele usa, né, delta t para tempo. Mas, claro, depende do contexto, você já sabe que isso aqui pode ser o quê? Pode ser tempo ou pode ser o que? Temperatura. Então, por motivo de você não ter confusão de sinal, eu vou colocar o delta θ como variação de temperatura. Então, vejamos, ó. Lembra que eu falei que esse cara aqui ele pode mudar de objeto, né? Pode ser o metal, pode ser o aço, pode ser o cobre, pode ser um cimento, todo material. Então, é por isso que esse cara coloca esse cara aqui, ó, delta θ. O que significa isso? Isso aqui é uma variação, né? Que é uma resistência que o material tem de receber calor e temperatura. Beleza? Então, massa, né? Então, se o cara quer saber o quanto aquele material ele pode sofrer dilatação, no caso os engenheiros, eles vão utilizar o que? Essa formulazinha aqui, que por sua vez, né, é bastante cobrado assim nos vestibulares. Beleza? Valeu!